Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao terceiro dia do primeiro Congresso Internacional da Unibras. Saberes, inovação e tecnologia para um mundo em transformação. É com grande satisfação contar com a presença de cada um de vocês nesse evento que celebra o conhecimento, a inovação e o compromisso com a transformação educacional. Meu nome é Jair Miranda Júnior. Atuo como diretor da Unibras Catalão, no Goiás, e terei a honra de mediar esse painel. Agradecemos em nome da Unibras e a participação de todos os inscritos, em especial do nosso palestrante convidado, né? Antes de iniciarmos, irei fazer uma leitura breve do currículo do nosso palestrante. Dr. Yuri Prado Mussi de Lima é doutor em Direito Internacional Privado na Universidade de Turim, na Itália, com foco em mudanças climáticas e litígio estratégico. Doutor em Direito Internacional Público com foco comparado com experiências em organizações intergovernamentais, como a ONU em Genebra e o setor privado, né? O nosso tema do nosso painel hoje será do Tribunal à Inteligência Artificial, a inovação na transformação das carreiras no direito internacional. É com grande satisfação e alegria que trago aqui a ilustre presença para um dia de show, Dr. Yuri, né? Dr. Yuri, seja muito bem-vindo, né? Agradeço a presença do senhor aqui para brilhantar nosso evento, né? Nosso primeiro congresso internacional da Unibras. E já antecipo meus agradecimentos e o show é contigo. Jair, muito obrigado. Primeiramente, claramente, agradeço a você, agradeço também a Fernanda, que é a coordenadora do curso de Direito, né, pelo convite, e também a Unibras pela oportunidade de trazer um pouco, claramente, da minha experiência nesse ramo do direito. E também agradeço a todos os participantes que estão aí online, já eu vejo aqui que somos 295, por tirarem um pouco aí do tempo para me ouvir. Deixo também, claramente, quando eu terminar a minha exposição, as perguntas, se tiverem alguma pergunta sobre o tema, ou também sobre um pouco sobre a minha carreira, que eu vou trazer aqui. Fico à disposição para responder a todos. Como o Jair disse, o tema hoje será do Tribunal, a Inteligência Artificial, como a inovação transforma as carreiras no direito internacional. Antes de começar com vocês, gostaria de falar um pouco da minha experiência, porque é um atributo que eu coloco aqui e que, de certa forma, é bastante relevante com o tema. Hoje, como já disse, eu fiz o meu doutorado na Itália, terminei o meu doutorado recentemente. Em junho deste ano, eu defendi a minha tese e eu trouxe a temática do direito internacional privado com litígio climático estratégico e com foco também em algumas regulamentações que tem as siglas ESG e CSR, que é Corporate Social Responsibility, e o meu mestrado foi no Direito Internacional Público, com foco em Direito Comparado e também com organismos internacionais. E hoje, atualmente, eu sou consultor jurídico, eu moro na França, e eu também sou tradutor oficial da Corte de Justiça em Luxemburgo, faço traduções jurídicas dos juízes, eu trabalho juntamente com os juízes da Corte, eu faço traduções do inglês para o português, do português para o inglês, do francês e do italiano também para o português, e assim vice-versa entre essas línguas. E eu vejo que a inteligência artificial
tem sido muito usada dentro dos tribunais, seja de forma nos tribunais internacionais, e penso também que dentro das cortes nacionais que nós temos aí em cada país, com cada sistema jurídico, né? Então, eu trago aqui hoje essa exposição acho que é uma ferramenta muito importante, como a inteligência artificial, ela de certa forma nos ajuda, principalmente nós que trabalhamos com direito, a gente sabe que é uma demanda muito grande de material, de escrita, que de certa forma tem uma certa agilidade no processo, claramente que passa aí por todo um crivo, porque a inteligência artificial também cometem erros, né, como a gente, mas eu acho que, vamos usar a expressão, é uma grande mão na roda, hoje em dia. Então, eu trago aqui para todo mundo, eu vou mencionar aqui 4 pontos, que o contexto de transformação global, o papel da tecnologia, impacto nas carreiras e, por fim, as competências que nós, jovens juristas, precisamos desenvolver para esse novo mundo. Então, o meu primeiro ponto que eu vou tratar aqui será o direito internacional em um mundo em transformação. Então, o direito internacional, principalmente na esfera privada, o direito internacional privado, não é um direito muito estudado nas universidades brasileiras. Quando a gente traz aí o direito internacional, ele é dividido entre público e privado, mas nós aqui percebo que estudamos mais a fundo o direito internacional público, que vem de tratados internacionais, organismos internacionais, mas também o direito internacional privado, que o Brasil agora está tentando ser mais participante nessa esfera internacional privada, e que é de grande forma de certa valia, porque ele traz muito essa questão jurídica, mas na esfera internacional, como nós, pessoas. Você está aqui um exemplo muito clássico que, eh, por exemplo, um brasileiro é casado com um americano, trabalha na China e tem bens na França. Então, como que fica essa disputa caso um dia tenha o divórcio? Então, o direito internacional privado traz esses elementos que é, de certa forma, bastante interessante, foi um dos temas do meu doutorado. Então, o direito internacional, de certa forma, tanto o público como o privado, nasce dessa necessidade, né, de lidar com problemas que ultrapassam fronteiras. E hoje a gente sabe que esses desafios globais, vou citar aqui 4, tem muitos claramente, mas mudanças climáticas, que foi um dos focos da minha pesquisa, inteligência artificial, cybersecurity, que é cibersegurança, e também migrações forçadas. Nenhum desses tópicos que eu mencionei, desses 4, eles claramente podem ser resolvidos apenas dentro das fronteiras de um Estado. Então, no inglês, a gente usa o termo conflict of laws, que é onde tem um conflito de direitos. Então, a Corte Internacional de Justiça, por exemplo, em Haia, que é a corte mais alta entre os estados, ela está ali para dar uma opinião quando precisa e também para tentar resolver esses litígios que acontecem. Por exemplo, Estados Unidos e Brasil tem um problema, vai para a Corte Internacional de Justiça, que fica ali sediada em Haia. E esses tribunais, né, no caso, a Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ou mesmo tribunais nacionais, eles aplicam normas internacionais. E eles estão sendo forçados, com certeza, a reinterpretar esse direito para responder às novas realidades. Uma coisa que a gente observa muito essa transformação é o fato de juízes, de advogados, hoje em dia, estarem focados em um novo aprendizado, em querer aprender mais sobre novas regulamentações, tanto na esfera internacional como na esfera nacional também. Por exemplo, quando uma corte reconhece que o Estado tem deveres positivos, né, de proteger o clima, quando a gente traz na esfera climática,
ela está na prática inovando juridicamente. A gente sabe que essa questão climática é um pouco complicada, porque a Terra está girando e é muito difícil trazer as questões científicas, provas científicas para dentro de uma corte. Pessoas que trabalham com direito, juristas e advogados, a gente tem sempre essa visão de trazer as provas ali concretas, provas teóricas, provas práticas ali, mas as provas científicas têm sido um desafio muito grande para as cortes internacionais para se tratarem dessas mudanças climáticas. Então, é um ponto muito interessante e faz jus a esse primeiro tópico que eu trago, que é o direito internacional em um mundo de transformação. Então, ela vem com essa capacidade de repensar conceitos jurídicos clássicos diante de novos riscos globais. E claro que a tecnologia, de certa forma, acelera essa transformação, e aí eu entro no segundo eixo, que é a inovação e tecnologia no direito internacional. Os tribunais hoje utilizam sistemas de inteligência artificial para organizar a jurisprudência, traduzir documentos e até prever resultados com base em precedentes. Como eu disse, eu faço traduções oficiais para a corte e a gente utiliza ali modelos, a gente faz checagem de traduções e, de certa forma, existem algumas palavras, embora eu tenha fluência nos idiomas, mas eu não sou nativo. Eu sou nativo em português, não sou nativo em inglês, não sou nativo em francês, não sou nativo em italiano. E a fluência e você ser nativo, ela tem uma grande linha ali de diferença. E o que é muito interessante, porque a inteligência artificial consegue trazer esses jargões jurídicos de outros sistemas jurídicos e também fazer essas consultas de processos que já foram julgados e que a gente usa muito, que é o customary law, né, que é o direito dos costumes, de outros processos que já foram julgados tanto na União Europeia como também em outros órgãos competentes. Então, quando a gente traz também aqui, vou trazer um exemplo mais nacional, pelo menos aqui em catalão, o que eu sei, recentemente foi o que eu ouvi também, aqui em Goiás, que as audiências têm sido online, né, depois da pandemia, o que, de certa forma, eu particularmente acho bastante interessante, essa dinâmica de trazer isso para online, porque é, acho que a gente vai eliminando alguns pontos que o presencial ocasiona, né? Eu sempre falo que, por exemplo, em questões de família, sempre tem aquele barraco, alguma coisa ali que é relacionada, e eu acho que online, eu acho que isso fica um pouco mais amenizado. E o que, de certa forma, democratiza o acesso à justiça, né? Reduz custos, amplia a transparência também. Mas, ao mesmo tempo, claramente, surgem questões novas. Se o algoritmo influencia uma decisão judicial, que é responsável por um erro, ou como garantir a imparcialidade e devido processo em sistemas automatizados. Eu acho que o grande diferencial, que ainda, com certeza, eu sou super a favor, tem que ser feito por humanos, é essa questão da humanidade que o juiz, que o advogado tem, que a inteligência artificial nunca vai ter dentro dos processos, dentro dessa esfera jurídica, embora tenha essa inovação e tecnologia, porém, esses fatores acho que tem que ser humanos mesmo, que devem continuar, e é uma ferramenta, com certeza, inteligência artificial, quanto objeto de regulação internacional. E o profissional do futuro precisa compreender não apenas o que diz esses tratados ou convenções, mas também como que a tecnologia molda a aplicação do direito. É, hoje em dia, existem juízes, principalmente nas cortes mais altas, que estão fazendo cursos de inteligência artificial para saberem lidar. Porque cada país, quando a gente traz, por exemplo, Estados Unidos, nós que estudamos no Brasil, não sei se alguém de vocês teve a oportunidade
de fazer algum curso fora do Brasil para conhecer um pouco dos sistemas jurídicos, né? Existem, a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem o Civil Law, e nos Estados Unidos, Inglaterra, um outro sistema jurídico, que é o Common Law. Não existem processos judiciais, como petições judiciais, como são feitos no Brasil. Existem memorandos que são totalmente diferentes, mas que traz a mesma ideia das petições, mas que são entregues com outro formato para os juízes e entra claramente questões muito diferentes do nosso sistema jurídico. Não existe uma constituição, não existe um código para a gente se basear quando a gente trata de common law, Estados Unidos, Inglaterra, por exemplo, Austrália. Então, acho que, de certa forma, a inteligência artificial inova e muito essa tecnologia no direito internacional. E, lógico, claramente, tem um impacto muito direto nas carreiras jurídicas, que é esse terceiro eixo que eu trago aqui para vocês, que as carreiras elas estão mudando de forma muito rápida. Hoje a gente faz entrevistas de emprego totalmente com inteligência artificial. A gente usa as ferramentas como OpenAI, ChatGPT, entre outras que tem para fazer consultas. É interessante quando traz isso para as mudanças climáticas. Em cada de 20 a 50 perguntas que são feitas para o ChatGPT, é consumido mais ou menos existem pesquisas, claramente não estão concluídas, mas que falam entre 500 ml a 20 litros de água para resfriar todo o sistema. Então, na parte científica, existe uma certa preocupação enquanto ao uso de água para resfriar esses servidores que são gigantes. Então, essas carreiras em transição são muito importantes porque o jurista precisa dominar novas linguagens. Esse saber jurídico, com tecnologia, sustentabilidade, geopolítica, governança global. Eu acho que antigamente a gente, quando tratava de carreira jurídica, a gente entrava na faculdade, a gente tinha aquela visão de magistratura, ou então não quero ser advogado, e pronto, ali a gente estudava, fazia o curso, saía, tirava um AB, aquela sequência. Porém, hoje existem novas linguagens que são desenvolvidas, programas, e como eu disse no início, existe um grande acervo de materiais e que para a gente se torna um pouco inviável, um pouco complicado de saber de todos os processos que foram julgados. E é interessante que se hoje a gente precisar de algum processo, entender mais de um processo, a gente digitar ali no chat GPT. Eu lembro quando surgiu o Google, que a gente digitava ali, todo mundo, nossa, muito rápido, tudo, mas hoje com o chat GPT, com a inteligência artificial, né, fica muito mais rápido ainda, com certeza vai mudar daqui 15, 20 anos, acho que vai ficar muito mais veloz. E eles estão pedindo hoje carreiras, eu tenho acompanhado algumas feiras virtuais de emprego, onde as empresas jurídicas, né, que são legal firms, aí, estão pedindo dos advogados cursos de inteligência artificial para conseguir lidar com essa base de dados que é muito grande. Só que um dos pontos que fica no ar é que, como eu disse, a gente não pode confiar ali 100%. Existe o fato não sei, uma emenda constitucional ou um processo que foi julgado, é sempre interessante checar se realmente esse processo judicial que a inteligência artificial se refere ali, realmente faz parte com o que você está procurando. E é um dos pontos que o direito traz. Numa palestra que eu assisti, de um ministro do STF, ele disse, que eu não me lembro o nome, mas foi esse ano, ele disse que é super interessante o uso da inteligência artificial, mas que também pode ser um pouco perigoso de não fazer essa conferência e você coloca ali na sua petição, ali no seu processo, um número que com certeza eles vão fazer alguma checagem
e não existe esse processo, ou o processo é um processo errado. Então, é interessante fazer essa checagem como referências também. Lembro que eh, fiz algumas referências com base no meu doutorado, com base na minha pesquisa, e teve referências que a inteligência artificial me trouxe de pessoas que nunca escreveram o que eu estava procurando. Então, sempre é interessante fazer, mas o trabalho grosso de fazer tudo isso, eu acho que é de grande valia. E nos organismos internacionais, quando a gente traz aí as organizações internacionais, ONU, Cruz Vermelha, eh, NATO, e entre outras que tem, são muitas, existe uma demanda crescente por especialistas em regulação digital, ética, inteligência artificial e proteção de dados. São uma das grandes opções que tem de carreiras hoje, e que eu vejo que tem muitas pessoas que fizeram direito fora do Brasil que hoje trabalham com isso, porque nós temos como que eu vou explicar, uma capacidade mais, eu acho que analítica, de analisar alguns dados que ficam aí despercebidos, e a gente, como a gente faz direito, a gente cria é, esse certo, vamos dizer, poder de investigação, de ser mais detalhado. Então, acho que é bastante interessante. E nas ONGs globais, think tanks, né, cresce o campo de direitos digitais e da governança da internet. Outro ponto que eu trago aqui também sobre as carreiras em transição são alguns pontos do direito que têm sido aí muito destacados. Eu não sei, se vocês têm ouvido falar, mas com certeza sim. Mas o direito espacial, um direito que não tem no Brasil, uma matéria que tem sido desenvolvida, traz muitos elementos de inteligência artificial e que no futuro será uma das profissões que terá uma alta demanda na parte jurídica. É, quem tem o direito de pisar na Lua? Quem tem o direito de fazer missões na Lua? Então, por enquanto, a Lua, eu dizia assim, né, ou os planetas, tem uma esfera aí muito, são como águas internacionais. Então, é uma grande oportunidade de se explorar. Escritórios internacionais e consultorias também buscam advogados capazes de integrar compliance, inovação e direito internacional. E mesmo nessa área acadêmica, que é uma área que eu estou mais presente, há espaço para pesquisadores que combinem direito, ciência de dados e análise empírica de decisões judiciais internacionais. Como existe esse conflito de direito, é interessante, assim, saber que o jurista deixa de ser apenas um intérprete da norma, mas ele passa a ser um mediador entre o mundo jurídico, o tecnológico e o social, trazendo essa capacidade de humanizar os processos. E claramente, né, que tem as competências que formarão os juristas do futuro, para nós que terminamos a faculdade, para vocês também que estão aí no primeiro, segundo, até o 10º período. Eu acho, se o mundo muda como tem mudado, a gente tem acompanhado de forma muito veloz, a formação também precisa mudar, e os juristas do século XXI devem se interdisciplinar. O que é essa interdisciplinaridade? É entender que economia, ciência de dados, sustentabilidade, ética global, além de normas e tratados. A gente é muito focado, acho que o direito traz muito esse foco de leis, e principalmente eu sei que nós viemos de um país que é civil law, então aqui para a gente é tudo codificado, então a gente tem esse acesso muito firme e muito forte. Mas é interessante a gente sair fora um pouco dessa caixa. Eu lembro que uma vez, quando eu falei na Unibras aqui, em catalão, eu trouxe um pouco essa história que as pessoas falavam assim para mim: o direito tem um leque de opções. Mas quando eu fiz faculdade, aqui em catalão, eu não conseguia ver esse leque de opções. Mas depois que eu fui fazer o meu mestrado fora, lá nos Estados Unidos, eu consegui ver o leque de opções que o direito tinha.
Acho que é interessante os professores trazerem isso para os alunos, porque como eu já tive na posição de aluno, a gente espera que os professores tragam o conhecimento de forma muito clara, de forma muito é, é, assertiva, mas também que os professores abram e expandam, né, a nossa mente com o mundo lá fora. Mas a gente fica muito focado, e eu vejo isso, os professores focam muito nessas áreas, vamos dizer, direito civil é muito focado naquilo, família, ponto, direito empresarial, sempre muito focado, mas a gente não tem uma expansão muito grande. Mas quando eu consegui ver que realmente o direito tem esse leque de opções, direito de contratos, por exemplo, na esfera cinematográfica, em Hollywood, os advogados ganham milhões de dólares para fazer contratos com a Universal, a MGM, com essas grandes produtoras de filme com os atores. Então, foi um dos pontos. Direito espacial agora, direito do meio ambiente. Então, tem se expandido de forma muito rápida. Mas será que nós estamos acompanhando? Será que os professores também acompanham essa evolução? É o que eu falo dos juízes com as provas científicas. Tem sido um grande desafio trazer essas comprovações científicas que vêm de relatórios e de cientistas na esfera jurídica. Então, as competências digitais claramente se tornam indispensáveis e saber usar essas ferramentas de análise jurídica, plataforma de resolução online de disputas, e até mesmo compreender esse funcionamento básico de alguns algoritmos. Mas, claro que é fundamental esse centro humanista do direito e que a inteligência artificial, com certeza, nunca vai conseguir passar. Então, acho que a noção, né, de justiça humana, ela se torna ainda mais preciosa, mesmo que em um mundo onde as máquinas ajudam, a inteligência artificial com certeza ajuda também. E acho que o papel do jurista, com certeza, será cada vez mais de garantir que a inovação sirva à justiça e à dignidade humana, né, e não o contrário. Então, acho que esse é um ponto bastante importante. E existe uma revolução silenciosa no direito internacional, trazendo isso para a esfera jurídica dos outros sistemas jurídicos, né? E as ferramentas mudam, as instituições se adaptam, mas buscar justiça no mundo em transformação, com certeza, é um grande desafio. E quando a gente fala, por exemplo, de ferramentas para o exercício das funções jurídicas, né? Eu citei alguns exemplos aqui que eu escrevi para trazer para vocês da análise preditiva de decisões judiciais, que são algoritmos capazes de estimular resultados prováveis, automação de tarefas jurídicas, que é a geração de contratos, petições e pareceres iniciais, e a justiça digital nos tribunais virtuais também, que atua na triagem de casos, de gestão de provas digitais e na proposição de soluções de mediação. E, diante de tudo, acho que dessa explanação, o humano, juízes, principalmente, com certeza ainda tem a palavra final e por muito tempo vão ter, e acho que esse é o correto, porque o trabalho jurídico, ele tudo bem, se torna mais eficiente, padronizado e veloz com a inteligência artificial, mas esse lado humanitário, a inteligência artificial nunca vai conseguir trazer. Eu acho que, de certa forma, era isso que eu queria falar. É, eu tinha até 1 hora para falar, mas eu quis trazer aí mais ou menos 30 minutos para não ficar muito maçante. Eu sei que tem muita coisa que pode ser falada, e como eu disse, eu trago aí o meu exemplo. Dentro da corte, a gente utiliza muito para conseguir ter uma demanda muito grande, né? Não são decisões de 2, 3 ou 5 páginas, são decisões bem grandes e que a inteligência artificial com certeza nos ajuda muito é, a trazer essa celeridade processual. Creio que em um dos julgamentos recentes do STF, onde a ministra Carmen Lúcia disse que
Existe mais de 20 mil processos para serem julgados no STF. E com certeza, penso eu, né, que a inteligência artificial aí seria, acho que mais veloz de fazer uma compilação de todos não de todos os processos, mas de cada processo e trazer ali para o juiz ou para o assistente ali uma forma mais enxugada para conseguir ter uma certa celeridade processual aqui no Brasil. Era isso que eu queria trazer, Jair, para os alunos, e eu fico aqui à disposição agora para perguntas, e basicamente é isso. Quero agradecer aqui a todos vocês. Doutor Yuri, olha, é apaixonante, né? Foram, foram alguns apontamentos aí que nós podemos verificar o quanto é amplo, né, o tema. E ouvindo o senhor falar, a gente fica imaginando, né, o quanto que deve ser essa experiência do senhor lá fora, na apresentação que o senhor citou, né, até no lado de tradução de português para inglês, para o italiano, para o francês também, né? Não sendo nativo, igual o senhor citou, são desafios que isso só engrandece, né, quem está no meio, mas muito sensacional a palestra. Eu vejo assim que tem algumas perguntas aqui, agora a gente vai abrir para algumas considerações, né? Mas Sim, eu agradeço, assim, já estou com vontade de fazer direito internacional, viu? Eu vou pode iniciar, fazer, tem tempo ainda. eu mesmo vou iniciar com uma pergunta aqui que me chamou a atenção, né? Que é quando uma coisa que me chamou a atenção, professor, em relação a os nossos alunos hoje, o profissional do direito, ele para ele almejar essa carreira no direito internacional, cite aí os primeiros passos, né, nesse sentido, porque eu sempre falo que as oportunidades que o direito proporciona para cada profissional, elas são bem amplas, né? Até o senhor citou isso. Mas ouvindo o senhor falar sobre o direito internacional e que o senhor teve essa percepção da grandeza quando o senhor esteve fora, né? Estudando fora, né? Nos Estados Uhum. Unidos. Eu gostaria de saber, acho que todos gostariam de saber como foi esse início do senhor para que o senhor tivesse essa carreira hoje tão maravilhosa, consolidada, que nos engrandece nesse dia de hoje aqui com os conhecimentos. Jair, então, assim, eu falo para você e falo aí para todos os alunos que estão presentes, tanto faz se for no primeiro período ao 10º, e de qualquer curso, eu acho que não somente para o direito. É, eu fiz uma graduação aonde a iniciação científica, onde as oportunidades de bolsa, de estudos fora do Brasil, ela era remota, nunca teve. Então, quem teve que buscar, quem teve que galgar, foi eu, sem a ajuda de ninguém. Os meus professores não tinham esse conhecimento para passar, e claramente eu entendo, cada um tem as suas prioridades na área acadêmica, não são todos que conhecem de áreas internacionais, mas como era uma coisa que eu sempre quis e que eu gostava muito, eu fui muito atrás disso, é, de bater, vamos dizer, de porta em porta, de saber professores que trabalhavam com a matéria que eu queria, com o ramo que eu queria. É, foquei muito nisso para tentar achar os professores que poderiam um dia me guiar nessa carreira que eu sempre quis seguir, que foi do direito internacional. Eu costumo falar para todo mundo que, para mim, todas as áreas do direito são um pouco enjoativas, mas a preferida é direito internacional. Então, eu sempre fui muito atrás disso.
Mas eu acho que hoje, voltando um pouco atrás, se hoje o conselho que eu fosse dar, é interessante você saber, tudo bem, eu acho que é legal ser advogado, trabalhar ali, fazendo as petições, dentro do escritório, tudo, mas existe tantas oportunidades fora do Brasil, e aí a gente fala em questões financeiras. Quando eu trouxe, eu lembro na Unibras que eu falei para uma turma da Fernanda, um pós-doutor em Luxemburgo hoje, por mês, para fazer uma pesquisa durante 3 anos, ele ganha 10 mil euros, ou seja, 65 mil reais Por mês. por mês. Então, assim, quando a gente traz isso, a gente pensa assim, mas espera aí, são 65 mil reais por mês, são 120 mil euros por ano. Então, em 3 anos, você ficou milionário fazendo uma, fazendo uma pesquisa. Então, assim, existem muitas formas, e eu digo não somente em direito internacional, direito civil, direito penal, direito empresarial. Todas as áreas do direito viraram áreas, com alcance muito global. Mas é interessante saber qual país que você tem interesse de ir e, claramente, saber a língua daquele país, saber quais são os pré-requisitos. Por isso que eu falo do inglês, eu sempre quis estudar inglês. Quando eu tranquei a minha faculdade, depois dos meus 6 meses que eu comecei a fazer direito, todo mundo me falou, inclusive o coordenador do curso, todo mundo, não, mas você vai trancar sua faculdade para fazer um intercâmbio aos 20 anos. Eu falei, exatamente, eu prefiro terminar minha faculdade falando inglês fluente e conseguir uma carreira à frente. Os meus amigos tá tudo certo, eles vão formar e tá tudo certo. Então, assim, eu sempre tive essa visão. Então, eu acho que essa sugestão que eu dou para vocês, alunos, é, tentem saber qual é a área que vocês têm o interesse de seguir, seja ela direito internacional, ou seja ela um outro, mas fora do Brasil tem campo em todos. O único direito que é um pouco complicado é o direito constitucional, porque cada país tem a sua constituição. E administrativo também é um pouco complicado, mas as outras áreas são todas abertas. Então, a gente pode fazer uma análise muito, muito comparada entre direito americano com direito brasileiro. Pode fazer áreas de direito civil, na Interpol, por exemplo. Direito penal, que na Interpol também. Então, assim, tem muito campo, mas é interessante saber, já que se o professor puder ajudar, ótimo, mas ter essa, essa busca por onde você quer começar e saber se guiar daí. Acho que é o mais importante. Por isso, o idioma acho que é super importante. Sensacional. É muito rico, né? É rica de oportunidades, né? Mas Sim, o senhor citou também, assim, você tem que buscar, né? sim, Hoje essas informações, elas acabam ficando muito restritas hoje, apesar de, não, é nítido quando o senhor fala que elas existem, e são muitas, né? São muitas. muitas. E ter muitas oportunidades, ela requer algumas renúncias no processo educacional. Igual o senhor mesmo citou que teve que parar para fazer uma imersão no curso de inglês, né? Sim, Mas, mas hoje, quando se observa, você fica com aquele sentimento que tomou a decisão certa, né? E que estava no caminho correto, né? sim. Ganhou tempo com isso, né? Ganhou tempo, né? Mas vamos lá, eu tenho uma pergunta aqui do Antônio Renato, né? Lá de Santo Inês, no Maranhão. Uhum. Fez uma pergunta aqui: de que forma o direito internacional pode estabelecer normas eficazes para responsabilizar estados e empresas transnacionais por violações de direitos humanos cometidos por sistemas de inteligência artificial autônomos, considerando os desafios de soberania, jurisdição e transparência algorítmica? Eu esqueci o nome do aluno. É o Antônio Renato. Antônio Renato. Antônio, uma ótima pergunta, e que é um pouco muito ampla. Sim, Um pouco,
um Cara, pouco, um pouco difícil de responder, porque ela tem muitos elementos. Mas é o seguinte, só para você ter uma noção. O direito internacional, quando a gente analisa, existem muitos elementos, né, que devem ser analisados dentro de um acordo, dentro de um tratado, quando ele é feito. E cada país, ele regulamenta as suas leis relacionadas com a inteligência artificial e creio que será assim. Vou te dar um exemplo aqui na Europa. Na Europa a gente tem chama GDPR, que acho que no Brasil deve ser GDPR, não sei, que são leis, a União Europeia criou um pacote de medidas, porque a União Europeia funciona assim. Todas as decisões, que é um pouco diferente aqui para nós no Brasil, todas as decisões da União Europeia, elas são válidas nos 27, 26, 27 países membros da União Europeia. Então, quando cria ali uma lei que vai ser sobre os princípios de regulamentação da inteligência artificial, ela é válida nos 27 países. Então, todos os 27 países, eles têm que comply, né? Eles têm que fazer esse compliance com a lei e eles têm que seguir ali todas as cortes nacionais e as cortes também europeias. Só que eu acho que o grande desafio no futuro, que é um dos pontos que eu vejo lá na corte em Luxemburgo, é como fazer o enforcement. O que é o enforcement? É como se tornar estes pontos obrigatórios para os estados cumprirem. Quando a gente traz, por exemplo, Paris Agreement, que é o Acordo de Paris, a COP30 está chegando agora em novembro aqui no Brasil. Todos os países que ratificaram, né, o Acordo de Paris é um acordo que tem que ser vinculante. Porém, os países, o Acordo de Paris, a ONU, ainda não tem um, um, um time que chega ali e fala, ó, deixa eu ver se o Brasil realmente está fazendo o que deve ser feito e se realmente está cumprindo o que deve ser feito. Porque é o seguinte, Antônio, dentro do direito internacional existe muita questão diplomática. O que é a questão diplomática? A gente vê nos discursos dos presidentes. Todos querem, sempre pincelam, sempre passam a mão que o país está fazendo, que o país está regulamentando leis. Mas as pessoas estão com fome, as pessoas estão matando, roubando, está acontecendo tanta coisa. Será que realmente o país está fazendo? Não. Por que que eu te falo que não? Eu trabalhei na ONU e eu trabalhei no Secretariado de Direitos Humanos. E lá a gente tem um time de investigação que investiga e alfineta cada país pelas violações de direitos humanos a nível internacional. Então tem uma reunião, existem 3 reuniões a cada ano na ONU, onde esses países vão para realmente cutucar um ao outro e falar, olha, você está fazendo isso. Não, mas você disse que eu não estou fazendo. Não. Então, assim, é uma... vira meio que uma baixaria, só que a nível diplomático. Então, é muito complicado fazer essa regulamentação. Por quê? Vamos pegar aqui o ChatGPT, por exemplo. É americano. Se eu pergunto alguma coisa para o ChatGPT usando o meu IP do Brasil, e aí, como que o Brasil regulamenta isso? Como que acontece todo esse processo? Porque existe também essa questão da criptografia, né? Quando a gente entra ali no WhatsApp, ali, conversas encriptografadas de ponta a ponta. Com uma balela muito grande. Qualquer pessoa, o WhatsApp já foi, inclusive, processado sobre isso, e essa área de investigação ela é muito interessante, porque as conversas são todas criptografadas. Sim, porém, o sigilo ele vai até um certo ponto. Os Estados Unidos principalmente sendo aí um dos melhores em questão de investigação e de segurança e tudo, eles conseguem quebrar essa criptografia. Então,
será que a gente realmente está tão protegido assim de ter conversas ali no WhatsApp? Claramente não vai sair, né? Dali, não, está acontecendo alguma coisa, não vai sair, mas não é 100% tão seguro como deveria ser. E é muito difícil no direito internacional criar uma regulamentação na inteligência artificial que aborde tudo isso. Então, eu acho que é muito amplo. Eu acho que os estados ainda, os estados-membros, né, quando a gente fala assim, os países, estão ainda navegando, patinando em como que vão fazer isso para trazer isso de uma forma muito segura. Esse é o meu posicionamento. Doutor Yuri, é muito interessante quando o senhor citou aí em relação à segurança da informação nas plataformas, enfim, porque é tão amplo, né? Você citou, você usa o chat GTP com o IP do Brasil, enfim. Os usuários, para o usuário fica muito difícil de saber até onde vai, né, essa segurança, né? E a gente usa máscaras, né, Jair? Como exemplo, a gente sabe que tem o proxy, que você paga aí US$ 1 e você tem um proxy diferente. Existe o VPN de graça. Hoje eu estou aqui no Brasil hoje, mas se eu quiser acessar um site americano usando um IP americano, eu vou ali no VPN, mudo e tá tudo certo. Faço essa máscara que tem, então é muito complicado. É muito, muito amplo. Uma outra pergunta que eu gostaria, assim, quais são os principais desafios éticos e jurídicos do uso da inteligência artificiais em processos de decisão judicial ou arbitral no contexto internacional? Porque cada país ele é soberano em relação às suas leis, né? Vamos falar assim. Uhum, E na fala do senhor, existe regulamentações. sim. A gente já viu que um ou outro país tenta extrapolar em questões de decisões e tá tudo bem. Mas até onde vai os desafios éticos nesse processo? Eu acho que é como eu disse, eu acho que é muito, é tudo muito novo, Jair. Não existe regulamentações em toda ética. Eu acho que é tudo muito complexo para Ainda está ser. no bom senso, podemos dizer? Eu acho que vai eu acho que o bom senso plus a diplomacia. Eu acho que é assim que tem, porque quando você para pensar, qual que seria a regra ouro? Acho que não existe. Não tem, então assim, é como eu disse, eles estão todo mundo. Tem gente que não sabe ainda usar ChatGPT, tem gente que já usa com proficiência, tem gente que está ainda mediano. Então, assim, como esses processos, toda essa ética nos processos e essas regulamentações, elas são muito complexas, porque a gente também compartilha ali com a inteligência artificial questões sigilosas, né, de um processo, às vezes, que é segredo de justiça, mas aí chega ali para o provedor uma informação que é sigilosa. E o que que o provedor faz com essa informação? Aí eu já não sei, né? Então, assim, acho que é uma questão muito complexa e eu responderia que estamos navegando ainda. A gente não sabe o que que vai acontecer. E eu vejo que além de não saber, está muito acelerado, né? O processo, Sim, é uma velocidade muito, assim, é, famosa, né? A velocidade, no sim, sentido de falar, talvez o que nós estamos conversando aqui hoje, com certeza amanhã já mudou alguma coisa, sim. e teremos tanto tempo assim para. Será que conseguiremos regulamentar, ter um norte em relação a há uma lei, eu não sei se é essa palavra, há uma regulamentação internacional sobre o processo Às de. vezes um acordo, penso eu que um acordo internacional, porque é interessante a gente trazer essa questão aqui dos tratados, né? Os tratados internacionais, a partir do momento que eles são assinados, eles são vinculados. Então,
todo país que ratifica, e a gente sabe, querendo ou não, vamos usar aqui, o direito internacional ficou muito evidente com a questão agora da Rússia com a Ucrânia, da Palestina com Israel, como ficou evidente um certo, uma certa quebra da estrutura do direito internacional. Será que realmente existe direito internacional com tudo Exatamente. isso? Por exemplo, É onde vai a liberdade de um, né? exatamente. Então, assim, Putin não pode cruzar nenhum espaço europeu, aliás, não espaço europeu, Putin não pode cruzar nenhum espaço internacional pertencente ao TPI, Tribunal Penal Internacional. E está vinculado à OTAN também, né? Então, Seria. exatamente, como que ele vai ter uma reunião, aparentemente, com Trump, trazendo aqui numa esfera muito atual, sobre essa guerra? A Hungria já disse que se ele passar pelo território húngaro, vai desviar para a Haia. E aí é prisão decretada. Tudo bem que ele já tem o mandato de prisão decretado. Então ele Sim, não pode pisar em um país membro, em um país que é um país membro do TPI. Então, sim. assim, Eu vi uma como. reportagem que ele teria que dar uma volta de, tipo, em quase 6.000 quilômetros, né? Sim, Para uma reunião para encontrar. encontrar. Hum. Exatamente. Então, assim, a gente vê claramente que é lógico que existe, é eficaz, mas é como a inteligência artificial, é eficaz, porém existem as quebras, né? E sempre vai existir. O senhor acredita que os juízes terão dificuldades? O senhor citou que o lado humano, a decisão do juiz, ela é importantíssima. Uhum. Toda essa evolução que estamos vivendo, o senhor visualiza que os juízes futuramente terão alguma dificuldade nesse lado? Eles terão que ter uma equipe especializada em IA, né? Aonde isso eu acredito que já tenha esse suporte. Uhum. Mas poderemos ter erros, decisões controversas. Já eu não sou juiz, não tenho amigos juízes, mas penso eu, como uma pessoa que trabalha com juízes e vejo no dia a dia, Uhum, que é, é muito raro um juiz pegar o processo ali todo, né? Ler aquele processo e falar, eu vou dar a sentença. Pá. uhum, O assistente que faz, o juiz olha e assina e tá tudo certo. O juiz às vezes nem tem acesso ao processo. sim, Então, assim, a gente não adianta querer, vamos dizer, tampar o sol com a peneira, porque é assim que funciona no Brasil e no mundo. sim. Até porque são processos gigantescos, enfim. Exatamente. Então, ali, vai ali, pega aquele processo, faz a leitura do processo, até onde vai a leitura não sei, se faz a leitura totalmente efetiva também não sei, mas chega ali pra gente, a gente faz a tradução, tá tudo certo e pronto, morreu ali. Mas eu acho que no futuro as profissões vão exigir esse certo conhecimento de saber lidar com a inteligência artificial. Porque existem os comandos. Quando a gente traz para a esfera aí de IT, né, de informação da tecnologia, tecnologia da informação, existem os comandos. Se eu pedir para a inteligência artificial, redija um texto falando sobre direito internacional. Foi muito amplo, mas se eu falar, redija um texto de forma clara, vírgula, falando sobre tratados internacionais na esfera jurídica nos países França, Inglaterra e Estados Unidos, com foco em direito climático. Sim. Já é um outro comando. Então, eu acho que é interessante saber o básico disso para você conseguir pegar essa base de processos e transformar isso em uma base aliás, ter uma certa celeridade. Trazer isso para o juiz de uma forma mais clara, mais sucinta, falar, olha, essa decisão, beleza, pronto, e é isso que aconteceu e está aqui, pronto.
Eu acho que será dessa forma, assim. É, eu acredito também, porque está muito rápido, né? Está muito sério Sim, as mudanças. E tem um lado humano no processo, igual você citou, que a ministra Carmen citou volumes de 20 mil, sim, né? É um número gigantesco, né? Se a gente parar para analisar, você fica imaginando, né? Um, a análise disso tudo, né? A inteligência artificial ela vai contribuir muito, mas o poder da caneta ali, né? Quem está assinando, que o lado acaba humano, né? que é o lado humano e acaba também, vamos falar pelo lado tecnológico, é uma assinatura eletrônica, né? Sim, E é uma responsabilidade muito grande, né? Nessas sim. mudanças atuais, né? E uma coisa que me chamou a atenção, até para a gente concluir aqui, a hora que você citou que as pesquisas, né, o lado científico aí fala de 500 ml de água para resfriar as máquinas. É muita coisa, né? É muita. Meio litro de água não é quase nada, né? Mas, falando do mundo inteiro, Mas hoje em dia estamos, exatamente, hoje em dia a gente tem visto pessoas, quase, as pessoas já vão puxar o GPT ali direto, perguntar questões que poderiam, e o Google também é a mesma coisa, os servidores do Google também utilizam muita água, então, e como que isso vai ser feito? Assim, claramente, a não ser que essa água, eu também não posso falar, e não tenho essa propriedade para falar, mas essa água, ela é reaproveitada, ela é reutilizada, de onde que vem essa água? Não consigo explicar, mas as pesquisas nos falam disso. eu acho que é um próximo desafio de fazer tecnologias que não tenham tanta necessidade Impacto sustentável, sustentável, né? Muito, exatamente. muito bacana mesmo. Eu vi aqui, tem mais algumas perguntas, né? E eu vou colocar agora aqui para os alunos a lista de presença, né? Nós tivemos aqui uma participação muito boa, né? É, agradeço aí a disponibilidade do senhor, que é de um tema tão. Eu não falo nem só do direito, né? A inteligência artificial hoje ela é muito ampla, né? A gente leva Sim, até a área da saúde, falando em cirurgia, né? É tão amplo que chega a ser assustador, né? sim. Os robôs já fazem tudo no dia. Fazem tudo, aí você fica imaginando ali, será que a gente pode confiar, né? Então, são perguntas que a gente ficaria aqui a noite toda interagindo, que chama atenção o tema, né? Sim, sim, Bacana. Eu quero, eu acabei tô postando aqui, né? Falando para todo o nosso público, estou postando a lista de presença aqui para os alunos, né? Já é de praxe. E quero agradecer, doutor Yuri, pela participação, pela disponibilidade. Eu sei que o senhor está num jet lag aí, né? Até antes de começar a gente conversou, né? Do fuso horário aí em relação à Europa, né? E sim, foi um prazer conversar com o senhor interagir com o nosso público aqui. E são experiências que às vezes a gente não tem no dia a dia, mas quando a gente escuta uma fala igual o senhor fez para nós aqui, revigora o ânimo de todos e nos mostra as possibilidades, né, que o mundo tem. E o senhor citou também que está muito ligado na área do ensino. sim, Eu sempre falo assim, né? O conhecimento nunca é demais, né? E ele sempre vai nos levar em algum objetivo que a gente almeja. Então, sim, eu acho muito importante essa troca e ouvindo o senhor, não só o senhor, como outros palestrantes que teve nesses 3 dias de congresso, do primeiro congresso internacional, mostra o quanto o investimento que todos nós, todos os alunos, toda a parte acadêmica faz é riquíssimo, né?
é riquíssimo de futuro, né? Na verdade, está na mão de cada um construir o futuro que quer e cada um pode ser o que quer, né? Sim. E foi muito bacana. Mas eu deixo aqui para o senhor as suas considerações finais, né? E agradeço em nome da Unibras, de toda a comunidade, né? O senhor ter tirado esse tempo. Eu sei que você teve uns 2 dias aí de viagem, né? E está voltando para a Europa novamente, né? Já daqui uns dias. É, muito obrigado. Faça as suas considerações. Agradeço a você, como disse no início, a Fernanda também, toda a equipe da Unibrasa, todos os alunos aí que gastaram um pouco do tempo para me ouvir e fica à disposição caso algum dos alunos quiserem pedir o meu contato para vocês, para tirar alguma dúvida, ou então saber de alguma carreira internacional. O caminho das pedras fica à disposição. E é isso, acho que o direito tem muita amplitude, porque a gente precisa um pouco sair dessa esfera do direito civil, penal, empresarial e explorar, saber que tem muito campo de atuação e tem muitas áreas ainda que nem foram, que nem chegaram ainda ao nosso conhecimento, mas que a gente pode se tornar especialistas nessas áreas e claramente, né, todo mundo quer trabalhar e ganhar dinheiro, né, a gente não quer ficar Certeza. dinheiro, o dinheiro faz parte da vida, então é assim que eu deixo aqui. Eu agradeço a todos vocês também. É, e o pessoal, os alunos aqui tá agradecendo o senhor. Eu já coloquei a lista aí, viu, pessoal? Vou colocar novamente aqui no, na conversa aqui, tá? Pode observar aí. Coloquem a presença e assinem a lista, porque esse é o comprovante da presença e também depois tem uns trabalhos a serem feitos, porque eles vão fazer um relatório, viu, doutor Yuri? Uhum. Mas muito bacana, muito obrigado. Pode utilizar a inteligência artificial. Como é que é? Pode utilizar a inteligência artificial para o relatório. Aí, ó, tá vendo? Deu a dica aqui, viu, Mais pessoal? fácil, logicamente. Muito bacana mesmo. Não dá para sair fora hoje da inteligência artificial, né? Lógico. Quem não usa tá perdendo. Quem usa tá perdendo, né? Mas usa com sabedoria e propriedade, viu, gente? Pronto, exatamente. Senhor, muito obrigado, viu? Que Deus os abençoe aí na sua caminhada, né? Continue aí, mande notícia para nós. E quero deixar aqui novamente, esse é o primeiro congresso nosso da Unibras, mas já estendo aqui já de antemão o convite para novamente palestrar para a gente aqui, né? É, como a gente estava conversando antes, além de ser o primeiro congresso internacional, ele tem um cunho social também, né? Que foi a doação de alimentos. Uhum. Eu vejo que é muito importante no dia de hoje, né? A gente o senhor mesmo citou na palestra do senhor em relação ao controle de pobreza, de fome, enfim, né? E Uhum. a gente está buscando também esse lado social que faz a diferença na vida de muitos, né? Sim, exatamente. Eu quero agradecer aí também a disponibilidade do senhor ter contribuído em relação a esse evento e já está aqui o convite para os nossos próximos e próximos congressos, palestras, eventos aqui, tá bom? Meu muito obrigado, viu? Tá bom, então. Muito obrigado a todos. Uma boa noite para todos vocês. Boa noite. Assim encerramos com brilhantismo o primeiro Congresso Internacional da Unibras, Saberes, Inovação e Tecnologia para um Mundo em Transformação. Meu muito obrigado e sucesso e seguimos em frente, que agora vem o encerramento do semestre daqui a um dia. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.